São sérias as discussões do povo na rua por causa do desaparecimento de parentes e amigos. Eu sei, e comenta-se por toda parte que esse acontecimento tem a ver com os crentes, os evangélicos, ou como se costuma dizer, esses religiosos. Se é assim, só pode ser essa a explicação. Pois cada pessoa que possui um parente evangélico, justamente aqueles que eram os mais fanáticos, os mais fervorosos, são os que desapareceram. Eu creio que tudo isso tem a ver com os crentes, pois conheço um senhor chamado Pedro, que sempre esteve no meu serviço falando da palavra de Deus. Volta e meia ele dizia que Jesus viria em breve para levá-lo juntamente com todos os que aceitassem a Jesus. E agora acabo de ter notícias que ele também não foi encontrado, que ele desapareceu. E isto foi confirmado? Com certeza é verdade. Nós tínhamos no colégio um colega que falava a mesma coisa, e agora seu nome também está na lista dos desaparecidos. E lá na empresa onde você estava, alguém protestou a Bíblia? É claro que sim. Uma pessoa disse em voz alta: é necessário que as autoridades proíbam agora a leitura da Bíblia em reuniões cristãs, para evitarem que isso aconteça novamente. E o que responderam? Um homem que conhece a Bíblia respondeu que não há mais perigo, nunca mais vai acontecer coisa igual. Esses crentes que nós chamávamos de fanático tinham razão. Eles falavam de Cristo e esperavam a volta de Jesus nos ares. Ai de nós, meu povo, que não demos atenção para isso. Com eles estaríamos melhor do que sermos obrigados a ficar nesse caos que já começou. E digo mais, vai ficar pior. Não fala assim que me dá mais medo. E ainda tem gente que não acredita. Um outro homem disse: você está acreditando nessas bobagens? Então por que não subiu com eles? E o que você respondeu? Se eu tivesse obedecido aos ensinamentos que eles davam a respeito de Jesus, eu não estaria agora aqui. Mas é tarde, agora é muito tarde. Acabamos de dizer isso, chorei enquanto o sujeito gritava: você e todos os que pensam assim só merecem uma coisa, a morte. Fora com essa bobagem de cristianismo. No dia seguinte, nem o rádio e nem a televisão podiam dar informações para esclarecer o grande mistério. Apenas confirmavam as notícias vindas de longe. Nos campos, as pessoas só falavam do desaparecimento em massa. Poucos membros das igrejas foram os que ficaram. Naquela noite marcada para a reunião dos crentes, a presença era boa, mas o número dos que faltavam era considerável. O ambiente estava triste, pesado. Durante a reunião, várias pessoas estavam demonstrando desespero. Todos sabiam o que estava acontecendo. Sim, era a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. A noiva de Cristo foi levada aos céus, e de alguns crentes se ouviu a confissão de que, apesar das preparações teológicas e estudos da palavra de Deus, nunca chegaram a compreender que aquilo seria uma realidade. A verdade é que estavam completamente longe do novo nascimento. A culpa é sua! Você nunca esclareceu o povo o que ia acontecer. Você nunca disse que a volta de Jesus estava próxima. É verdade. A culpa é sua de não termos ido com ele. Você que era o pastor deveria ter preparado melhor os memes sobre a volta de Jesus. Eu frequentei essa igreja durante meses. E você nunca me fez um apelo para eu aceitar Jesus. Fiquei esperando e não tive uma oportunidade. Eu não sabia o que fazer. Você nunca disse que tínhamos que ter um coração purificado, cheio do Espírito Santo e que sempre deveríamos estar santos diante de Deus e dos homens. Agora eu sei o que me impediu de ir junto com Jesus. Foram justamente as coisas que eu julgava sem importância que me impediram de ir ao céu. Eu nunca pensei assim. Eu acreditava que o arrebatamento ia demorar muito, mas agora não adianta reclamar. Eu fiz o meu dever e fiz mais ainda. Não adianta colocar a culpa em mim. Não adianta clamar e chorar, porque é inútil. A porta está fechada para sempre. Não adianta mais dizer que oravam e que eram obedientes a Deus. Não haverá mais arrebatamento, mas ainda há uma oportunidade. O pastor da nossa igreja, que era um homem íntegro, santo diante de Deus, e que também foi arrebatado, acreditando que o arrebatamento estava próximo, nos deixou uma mensagem gravada em um vídeo que encontramos hoje, quando estávamos organizando o arquivo da igreja. Prestem muita atenção, que a mensagem é muito importante neste momento horrível que estamos passando. Se neste momento você estiver vendo este vídeo, é porque você ficou para trás.
não aproveitou as oportunidades inúmeras que lhe foram oferecidas de preparar-se para o grande dia. E esse dia chegou, o rapto da igreja, o arrebatamento. Muitos já estão aqui na glória, louvando e bendizendo o Senhor. E você continua aí. Mas tenho para você uma mensagem de esperança, porque Deus é esperança. As portas da graça ainda não se fecharam. Elas continuam abertas para você. E se você se arrepender e se voltar para Deus, Ele te acolherá nos seus braços. Lembre-se, quantas vezes você ouviu: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E se você buscá-lo nesta hora, certamente você encontrará. Encontrará nele forças para enfrentar o que há de vir. Ainda há esperança para você, mas muitas coisas tristes irão ocorrer a partir de agora. Haverá grandes terremotos, grandes acidentes, a natureza irá entrar num processo de convulsão, como uma mulher tentando dar à luz ou parir os seus filhos. É um momento de grande dor para o nosso planeta Terra, onde muitas enfermidades jamais vistas, jamais conhecidas pelos nossos cientistas e médicos, irão explodir nos corpos humanos, dilacerando, trazendo dor, tristeza, angústia, grande perplexidade, e invadirá corações e mentes ante as grandes catástrofes que estarão ocorrendo, anunciando um mal ainda maior que está para vir. Mas você não se desespere, procure confiar de todo o seu coração e agarrar-se à esperança de que, se você for fiel e perseverante, você herdará a coroa da vida. As forças satânicas, encarnadas no anticristo, irão exigir que você aceite o sinal da besta. E só quem tiver esse sinal poderá comprar ou poderá vender. Mas confie no Senhor. Lembre-se do deserto. Lembre-se de como Ele mandou maná para o seu povo, codornizes para o seu povo, nuvem para o seu povo, luz para o seu povo, água da rocha de Horebe para o seu povo. Nós cremos firmemente que esse Deus maravilhoso, que sustentou o seu povo no deserto, sustentará aqueles que ficarem, se eles desafiarem o poder maligno, mantendo fiéis ao Senhor. Muitos irão ter que pagar com o preço das suas próprias vidas. Muitos serão mortos por causa do Evangelho, mortos por armas humanas, mas seus corações, mentes e espíritos eternalizados por Deus, para sempre eternos na glória. Então, ser fiel, porque vale a pena perder este mundo que passa, mas viver a eternidade com Deus. São momentos de você manter-se perseverante, sofrendo, chorando, gemendo, passando por grandes dores, perdendo entes queridos e amigos. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O jornalista que se encontrava no local chegou à conclusão de que o que aconteceu nesses dias é sem dúvida o que está escrito na Bíblia Sagrada sobre a ascensão da noiva, ou que Jesus levou os seus. Este comunicado não foi publicado, pois as autoridades acharam que tudo aquilo era produto da mente nervosa dos evangélicos. Não era realidade.
Agora, qualquer pronunciamento de esclarecimento sobre o assunto só poderia ser dado pelo governo. E se for provado que tem relação com a religião cristã, o primeiro passo deveria ser o fechamento das igrejas e outros lugares de pregações evangélicas até que o caso fosse devidamente esclarecido. Já não se tratava apenas de caso nacional, mas internacional. Nunca se viu tanto religioso nas igrejas. O ambiente geral era de tristeza. Em certas igrejas não havia pastores, e aqueles que nunca faltavam nos cultos estavam ausentes. No lugar das crianças estavam aqueles que sempre desprezavam as mensagens. Todo o povo estava com vontade de conhecer a palavra, mas a Bíblia era como um livro selado. A população em geral culpava os religiosos pela calamidade. A explicação dos que ficaram é simples: o tempo da graça terminou. Muitos que eram chamados de crentes agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas. Alguns iam à igreja apenas para acompanhar os amigos, outros porque gostavam de tocar ou de ouvir o louvor, mas não tinham temor e não obedeciam à palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, nem tinham o selo da promessa. Para certas pessoas, a igreja era apenas uma sociedade. Agora, estes mesmos clamavam: não consigo acreditar que recusei tantos convites para aceitar Jesus. Senhor, me mostre uma porta. Oh, não, eu não acredito. Nós não estávamos prontos para subir com ele. E ele veio e eu não subi. Não, agora eu terei que ficar. E de agora em diante também ninguém mais será levado. Oh, Senhor Jesus, ajuda-me. Eu sei que não adianta mais. E eu, justo eu, que sempre fui religiosa durante toda a minha vida, eu nunca pensei que ele viesse assim tão depressa. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Devia ter cuidado mais. E agora? Eu fiquei. Sempre ouvi falar de arrebatamento, mas nunca dei a menor bola. Só me preocupava com amigos, festas, igreja. Quando eu ficasse mais velha, eu firmava na igreja. Mas agora, não há mais tempo. Senhor, por que não te ouvi? E eu, que sempre critiquei minha mulher porque ela dedicava parte do seu tempo na igreja. Eu também era crente, mas preferia ficar assistindo o jogo ou lendo jornal ao invés de ir na igreja com ela. Ela foi com Jesus. Porque eu não segui o exemplo da minha mulher? Porque recusei quando ela me convidava para ir na igreja, nas reuniões de orações, nas vigílias? Oh meu Deus, me ajude, me ajude!